Bem, amigos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos para podermos estudar mais uma vez o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer a Jesus por ser sempre misericordioso, amoroso e principalmente por ter nos dado o seu exemplo de como chegar ao Pai. Vamos dar as boas-vindas a todos os mentores, aos benfeitores, que com certeza estão aqui ao nosso lado. Vamos pedir a eles que nos orientem nesse estudo e vamos também agradecer a presença e dar as boas-vindas a todos os irmãos necessitados que, assim como nós, precisam aprender um pouco da doutrina espírita. Vamos agradecer a todos, vamos pedir a Jesus que nos inspire e que fique ao nosso lado durante esse momento de estudo. Que assim seja. Vânia, pode fazer a leitura do primeiro texto, por favor? Sim. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Obrigada, Vânia. A pergunta de Timbira. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual, simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Houve uma ocasião em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra,
E à noite, obsessores em falanges tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados. Iam muitos e vinham muitos. E o dirigente conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorpora-se no Chico e aconselha: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Mas não será caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Sim, sim. Então, insistiu José Xavier, penso que estou certo, procurando encaminhar à verdade nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar. Joaquim Timbira fez uma longa pausa, como quem refletia com segurança para responder e considerou. José, toda a caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas que será melhor? Curar feridas ou espantar moscas? E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Obrigado, Vânia, Adriana, Giovana. Nós temos aí dois textos, né, que nos convidam a uma reflexão sobre a questão das obsessões e, particularmente, das obsessões que nascem, né, muitas vezes, do fato de nós sermos perseguidos por antigos, né, desafetos do nosso passado. E é muito interessante porque Allan Kardec, no primeiro texto, nos fala, né, da necessidade do bem proceder para que não se dê razões ao espírito de represálias, né, desde que ele veja. É muito difícil quando vamos por etapas, né? Nós sabemos que a ação dos espíritos sobre nós depende da influência e da frequência semelhante, da mesma vibração, né? Então, se o espírito nos percebe numa vibração que é a mesma daquela que ele nos conheceu, né? Naquela que nós fizemos mal a ele, se ele percebe que nós continuamos sendo a mesma pessoa, egoísta, orgulhosa, vingativa, maldosa que nós fomos no passado, ele tem já todos os ganchos para poder atuar sobre nós. Porque ele está com raiva, se ele foi ofendido, então nós damos a ele toda a abertura para agir sobre nós. Aí Allan Kardec nos diz que se nós mudamos o procedimento, né, nós começamos a dificultar essa ação dele. Primeiro porque nós saímos da vibração dele e ele não tem mais tanto acesso, porque a nossa vibração mudou. E, em consequência, nós podemos, tendo uma vibração mais elevada, inclusive influenciá-lo, porque desde que ele veja em nós uma mudança sincera, autêntica, ele começa a refletir sobre a própria situação, né? Então, aquela pessoa que eu conheci não é mais a mesma, ele está fazendo um esforço, ele está estudando, ele está trabalhando, ele está tentando fazer o bem. Então, isso muitas vezes comove os nossos antigos inimigos, porque eles veem um esforço honesto. Contudo, na segunda história, né, nós vivemos essa realidade de todos esses tormentos que nós vivemos e muitas vezes nem nos damos conta, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento espírita disponível, a pessoa sabe que alguma coisa está errada, ela não se sente bem, ela né, tem toda uma série de sintomas que a gente poderia, né, no correr da nossa reflexão, falar, mas ela sabe que alguma coisa não está bem e
E muitas vezes, não sabendo isto, né, nós vemos pessoas que vão sofrer, né, o assédio obsessivo. Muitos, tendo noção do que está acontecendo, vão procurar centros espíritas quando estão em lugares como o Brasil, né, ou lugares que têm acesso a centros espíritas. Mas quem não está no Brasil e quem não tem acesso a centro espírita vai procurar um médico, né? E muitas vezes vai se medicar como alguém que tem problemas de natureza psicológica, de depressão, etc, etc. Contudo, né, nós vamos vendo que são multidões chegando aos centros espíritas e todo mundo quer, né, espantar moscas. Ninguém quer curar feridas. Então, curar feridas, na verdade, é mudar, né, a origem do problema, é atacar a causa do problema. Porque você pode afastar as moscas, né, e aí o espírito dá uma lição ao José Xavier, né, que era irmão do Chico, e foi doutrinador nos primeiros anos do trabalho do Chico, depois ele faleceu muito cedo, e dá uma lição que nos convida hoje a uma reflexão muito séria, né? Nós podemos vir ao centro espírita para resolver problemas que são semelhantes a esse, afastar moscas, né? Nós queremos, quando eu venho eu me sinto bem, quando eu venho eu sinto que, assim, eu melhoro desse mal-estar que eu sinto, né? Mas isso só vai, né? Os nossos problemas de natureza obsessiva, principalmente de inimigos do passado, só vão se resolver se eles virem em nós realmente uma mudança autêntica, né? Então, e é interessante porque às vezes nos centros espíritas, por exemplo, num grupo como esse nosso aqui, os benfeitores estão trabalhando e podem afastar espíritos necessitados, alguns podem se comover, né, diante das preces, do estudo. Eles são como nós, né? São seres humanos. E muitos podem vir à razão, dizer, poxa, por que eu estou perdendo tempo aqui, né, com esse sujeito? Eu vou embora. Mas o sujeito não muda, né? E daí a pouco ele está com outro obsessor, daí a pouco com outro. Então, a questão é de realmente atacar os problemas na base, né? O Evangelho nos convida a uma mudança profunda. E aí nós poderemos não só nos livrarmos, entre aspas, né, dos ataques, mas influenciarmos positivamente o nosso meio e aqueles que poderiam ser considerados como nossos obsessores, né? Mas, dito isso, nós abrimos, né, porque acho que dois textos convidam a uma série de reflexões bastante vastas, né? Então, nós abrimos a palavra para que nós todos possamos ter o enriquecimento, né, dos dois textos e da nossa discussão. Oi, Val. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? Eu vou falar um pouco do outro lado, né? Que o César falou dos obsessores, dos inimigos que às vezes atrapalham a nossa vida. Mas quando eu estava lendo o texto, eu fiquei pensando que provavelmente nós já fomos obsessores também. E, e que quando o Evangelho fala da importância do perdão, a gente não perdoa para ser bonzinho, a gente perdoa para se libertar. Porque a vingança, quando você se foca na vingança, e você vira o obsessor da pessoa que você quer se vingar, você se afasta das pessoas que você ama, é você mesmo que você está punindo. Porque você fica tão obsedado, né? Você fica tão querendo se vingar da pessoa que você se desconecta completamente das pessoas que você ama. Você perde a ligação, vivo ou morto, né? Você estando vivo ou morto, quando você está focado num projeto de vingança, você perde todas as coisas boas que estão acontecendo na tua vida. E a gente ainda, mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda corre o risco de cair nessa armadilha.
Eu estava lembrando de uma reportagem que eu vi, que passou, acho que faz uns 15 dias, que aconteceu no Brasil, não sei se vocês chegaram a ver, de um pai que a filha dele foi atropelada na frente da casa deles, foi levada para o hospital, ela ficou bem depois, mas eles filmaram a cena do desespero do motorista, quando viu que ele tinha atropelado uma menina de 10, 9, 10 anos. O motorista estava completamente desesperado, foi um acidente, realmente não teve culpa, mas o pai da menina foi consolá-lo, abraçou e falou: não, não tem problema, não se preocupe, nós estamos sofrendo igual, a dor é dos dois, e nós vamos passar por isso junto. O pai da menina estava consolando. E depois entrevistaram ele e ele falou o que eu podia fazer. Ele estava sofrendo tanto quanto eu. Então, ali poderia ter nascido uma relação de vingança horrível. Ele poderia ter decidido querer matar o motorista, né? Seria compreensível e natural. Mas dali nasceu uma amizade muito bonita e um amor muito bonito. E um desses vídeos que deveria viralizar muito mais do que tantos outros, né? Mostrando a beleza do perdão. Então é tão bonito de ver essa capacidade humana de perdoar e o quanto que os dois ganham, né? E isso é um exemplo de como é fácil às vezes você cair nessa armadilha da vingança, né? Ninguém tá, às vezes uma coisa que acontece na tua vida que te leva por esse caminho. Isso aí, obrigado, Val. Então, abrimos a palavra. Na pergunta 478 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele pergunta, né, para os espíritos superiores qual o melhor meio de nos livrarmos desses espíritos obsessores. E os espíritos vão dizer que é cansar-lhes a paciência, mostrar-lhes que perdem tempo, vendo que nada conseguem, eles se afastam. Então, como a Val disse, existem, né, as obsessões que acontecem pela falta de perdão, né, pelo desejo de vingança, pela aquela vontade, né, de olho por olho, o olho por olho, dente por dente, né, que apesar de Jesus ter vindo ao mundo para nos ensinar o amor, né, muito se vê ainda na atualidade as respostas, né, diante da agressão, né, como a Val deu um exemplo, que isso é muito raro de se ver acontecer, né, de um pai consolar aquele que machucou a filha e juntos se abraçarem e enfrentarem o problema. E eu acredito que não seja muito comum ver esse tipo de reação, né, o que a gente vê normalmente é a vingança. Então, às vezes, quantas brigas de trânsito terminam em assassinato, né? Pessoas que perdem a paciência e partem e vão para a briga e se vingam mesmo ali no momento, né? Quantos se vingam através do homicídio, as traições. Muitas vezes a gente vê casos horríveis acontecendo. E tudo isso é origem, né, de problemas de obsessão. E existem também outros problemas que são gerados, de obsessão, gerados pelo nosso modo de vida. Muitas vezes a gente não tem não causou nenhum mal nessa vida mesmo, mas os nossos hábitos de vida atraem espíritos. E eles acabam ficando ao lado, né, pelo nosso modo de vida. Então, os vícios, as paixões, os pensamentos. Então, a gente tem que tomar, existem sim, né, os problemas de vidas passadas, né, obsessões causadas por erros que cometemos, por crimes que, às vezes, que nós já cometemos em vidas passadas e que irmãos nossos perderam suas vidas, as famílias foram afetadas por erros nossos. A gente não sabe, nós nos esquecemos. Mas muitos erros que fazemos ainda nessa vida atraem esses espíritos. Então, qual é a forma, né? Então, uma das formas que, como a Val disse, é o perdão. Quando a gente perdoa sinceramente, a gente se liberta e liberta aquele que está preso a nós pelos laços da vingança. E também a nossa mudança de vida, a nossa mudança de conduta, né? A viver em paz, viver em equilíbrio, cuidar dos pensamentos. Então, quando os espíritos falam
mostrar-lhes que perdem tempo, vendo que nada conseguem, eles se afastam. Então, quando eles não encontram mais em nós as tomadas para que eles fiquem ligados, eles vão se afastar. Né? Então, às vezes a gente fala da prece também, né? Quanto à importância da prece. A prece é de extrema importância, mas não é a prece dos lábios, né? Também como Allan Kardec pergunta, a prece é eficiente para a cura? E os espíritos vão dizer que a prece é poderoso auxílio, mas não basta murmurar palavras. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, a vivência do Evangelho, viver como Jesus nos mostrou, né? É um aprendizado. Então, a gente está cercado, como Paulo de Tarso disse, né? E isso serve de lição que a gente deve refletir sempre. Nós estamos cercados por olhos invisíveis, né? Então, vigiai e orai sempre, né? Tomando sempre o cuidado com os pensamentos, com as emoções, né? Porque tudo isso atrai os espíritos. Então, é o trabalho de cada dia. Obrigado, Giovana. Passamos a palavra. Oi, Paula. Olá, boa noite. Eu fico assim, eu acho assustador quando a gente recebe alguma comunicação e de um espírito que se diz nosso inimigo, né? Eu acho super assustador, porque nós não temos a dimensão que fizemos mal para alguém. A gente acha que a gente nunca fez mal para ninguém, né? Mesmo tendo conhecimento de todas as encarnações, que somos espíritos imortais e que vamos e voltamos para aprender, como nós não nos lembramos, então é um choque quando a gente recebe uma ideia de que você pode ter feito mal para alguém. E aí, como a Giovana disse, a gente sabendo disso, a gente entra na questão do perdão, de fazer por atitudes e por aprendizado, mostrar que você não é mais o mesmo espírito, entre aspas, né, daquele que cometeu o mal, mas que você está tentando ser um espírito melhor. E que isso, de uma maneira, contamine, atinja aqueles que não nos amam ou que têm alguma vingança contra nós, que eles aprendam conosco também. E, por outro lado, eu fico me questionando o tempo todo, com essas atitudes que a gente vem mudando ao longo do nosso aprendizado, da nossa encarnação de hoje, o que eu faço para não mobilizar sentimentos nas pessoas encarnadas que estão comigo hoje, que possam desprender essa intenção de querer, em algum momento, voltar contra mim, depois de desencarnado ou não, né? Porque a gente não se dá conta que, mesmo encarnado, a gente pode estar despertando sentimentos nas pessoas que estão conosco, que vão fazer nos procurar depois e vice-versa. E também que essas mesmas atitudes não atraiam para conosco as afinidades ruins, vamos dizer assim, e que a gente fique ligado por elas e carregue isso por muito tempo. Uma vez eu escutei numa palestra um rapaz dizendo o seguinte, e isso me prendeu muito, ele dizia assim, não brinque com os sentimentos das pessoas. Eu era jovem na época, e ele estava falando dos relacionamentos afetivos, amorosos. Se você não quer nada com a pessoa, não brinque com o sentimento dela, seja honesto, porque a gente não sabe o que pode causar nessa pessoa e depois ela rebater contra nós, né? E eu levo isso não para o sentimento só afetivo, amoroso, mas nas relações de trabalho, porque às vezes a gente pode, na família, falar coisas ou ter atitudes que vão magoando outras pessoas e nós não nos damos conta que isso depois pode ser contra nós, né? E eu peço muito nas minhas orações para que eu me torne um ser que não
tenha ímpetos de vingança para com ninguém, que eu entenda que todos nós estamos no mesmo patamar de aprendizagem, que se formos juntos, tentando construir atitudes e sentimentos, vibrações melhores, todos nós vamos crescer. Na teoria é lindo, eu sei que na prática é difícil, mas se a gente tiver a vontade e o pensamento real, fiel, de que isso é possível, eu acho que a gente consegue mover montanhas, vamos dizer, espalhar vibrações melhores, não se conectar e deixar-se contaminar pelas sensações ruins dessas aproximações que eventualmente a gente vai carregar pelos nossos erros do passado, né? Então, se a gente tem que lidar com eles, que a gente saiba lidar com sabedoria. E não, porque às vezes essa situação pode ficar até pior, né? Se você não souber lidar com ela. E aí você vai, em vez de administrar para o lado bom, você administra para o lado ruim. Então, eu sempre peço que a gente tenha esse bom senso de saber lidar com isso, porque todos nós temos, né, os nossos erros e temos que saber lidar com eles. Isso mesmo, Paulo. Obrigado. Acho que o autoconhecimento, né, nisso tudo, ele é muito útil e muito importante, porque saber que nós podemos fazer o mal, saber que nós já fizemos o mal, nos conhecermos é muito importante, porque normalmente os espíritos podem usar pessoas ou podem atuar sobre nós usando padrões que já estão em nós. É muito difícil que um espírito crie, né, uma situação completamente, digamos, alheia ao que nós somos. Ele vai usar, no geral, eles vão usar situações que se baseiam naquilo que nós fornecemos para eles. Então, no nosso dia a dia, né, se eles sabem que nós somos, por exemplo, pavio curto, né, que nós ficamos com raiva muito rápido, se eles sabem que nós somos impacientes, eles podem criar situações em que a nossa paciência será testada, e nos conhecendo, eles sabem que ele não vai aguentar muito, e ele vai fazer uma besteira. Né? Então, os espíritos, alguns de nós temos o hábito do vitimismo, né? Nós gostamos de nos sentir vítimas. Aí o espírito pode saber que eu gosto de impor a minha vontade aos outros, então ele pode criar situações em que a minha vontade será contestada, e aí eu posso criar problemas. Então, eles utilizam essas artimanhas de quem nos conhece muito bem. E é por isso que muitas vezes nós tentamos mudar, e há muita reação da parte deles, porque eles dizem, que história é essa, né? Agora você quer me convencer que você vai mudar. Te conheço faz tempo. Né? Mas é a perseverança, é o trabalho, né? Pela perseverança ganhareis as vossas almas, né? Dizia o mestre. Então, é esse trabalho de atacar o problema na sua origem, né? Nos conhecermos para mudarmos. E este trabalho é um trabalho que muitas vezes incomoda, inclusive as pessoas que estão vivendo conosco, amigos que de repente não entendem, né? Vocês ficaram muito chato, agora só falam disso e só pensam nisso. Né? Então, assim, me imagine, né, os espíritos, então. E muitas vezes, nós todos somos, nós todos queremos soluções mágicas, né? Então, é interessante que o que a doutrina está nos dizendo é, no geral, algo que nós não gostamos de ouvir. Porque ela vai nos dizer, olha, você, se não mudar, mas eu sou bonzinho, eu estou fazendo a caridade, eu dou dinheiro para o centro, não é isso. Né? Isso é negociação. É interessante que Valeria tem, vocês já devem ter ouvido falar, né, das etapas
de uma pessoa que está doente e tem as etapas, né? Ela vai negociar, ela fica com raiva, depois ela vai negociar com Deus, e etc, etc. E eu acho que existem etapas que a gente poderia uma hora estudar e determinar para quanto a gente luta com o processo de mudança. Né? Eu já sei isso. Eu não preciso estudar. Não, ir na reunião todo sábado, todo domingo, toda segunda, para quê? Né? Ler, não, eu já li esse livro. Quantas vezes a gente vai ler esse livro? Eu já li, né? Então, assim, ou a gente vai para o outro lado, a coisa está muito má, a gente começa a ir no centro, vai tomar passe, assistir palestra, faz doação, né? Dá uma melhoradinha, afastou as moscas, a gente volta para a nossa vida. Né? Então, não tem jeito. Ou a gente encara o processo de mudança, né? E é isso, os espíritos nos ajudam, né? Mas se eles não veem mudança em nós, chega uma hora que nem os benfeitores podem nos ajudar, porque aí é você ficar dando amparo para aquilo que não está mudando, né? Então, assim, nós vamos lá, vamos tirar os obsessores para que ele fique bem. Aí a pessoa fica bem, mas ela não faz nada. Eu estou me sentindo melhor com essas preces, com esses estudos, né? Mas e você está fazendo o quê? Né? Você começou a ler? O Espírito falou para o José, né? A mocinha precisa estudar, a mocinha precisa mudar, a mocinha precisa, né, tomar rumo na vida, porque senão nós vamos ficar aqui tirando, né, um espírito atrás do outro e ela nunca vai sair disso. Então, está cheio, né, os centros espíritas estão cheios de pessoas querendo uma solução mágica. E não tem solução mágica. Os espíritos podem nos dar uma colher de chá por um tempo, podem afastar os nossos inimigos, podem nos dar um período de respiro, de tranquilidade, para que a gente possa, né, tomar as coisas em mão e começar a mudança. Mas se eles não veem mudança, uma hora eles nos deixam. Né? Então, lembro aí no livro que nós estudamos recentemente, né? Estava exatamente pensando nisso, Conta que é aí, pode falar. o capítulo 18 do livro Missionários da Luz. É um livro chamado Obsessões. E ele conta 4 casos de obsessões, né? 4 ou 5. Somente um dos casos, né, é uma reunião de desobsessão, e somente um dos casos estava dando resultado o tratamento. E era o caso, né, o caso de uma moça que respondia ao tratamento com a mudança pessoal. Ela colaborava com a ajuda espiritual, mudando os pensamentos dela, cultivando a oração, trabalhando no equilíbrio pessoal. Então, ela respondia e ela estava estava conseguindo, né, os espíritos benfeitores conseguiram fazer um trabalho com essa moça. Os outros casos, eles não conseguiam, porque as pessoas estavam sendo obsidiadas, estavam tão presos aos obsessores que o tratamento mediúnico não causava efeito, principalmente porque a energia é tão forte, a energia que prende a pessoa ao obsessor, que eles não têm o que fazer. Em um dos casos, eu me lembro bem, o César ele pode depois completar, é justamente um caso que eles estavam tentando fazer, né? E aí o espírito benfeitor explica, nós vamos deixar, não tem como, ele nós não vamos, a gente não se afasta. Aí o André Luiz pergunta, mas e aí, ele vai ficar sofrendo? Vai. Os benfeitores falaram, é o único jeito dele aprender, é o sofrimento. Não tem o que fazer, porque a gente ajuda, mas ele não colabora com a nossa ajuda. Então, é um capítulo muito interessante, muito importante, o capítulo 18 do livro Missionários da Luz, porque ele dá, né, vários indícios de como do que acontece, né, no processo de obsessão, e qual é a cura desse processo. Muitas vezes é uma vida, muitas vezes é durante a vida e a pessoa não consegue se libertar do espírito obsessor.
e vai para o outro lado e continua sendo, né, ligado ao espírito. Então, o trabalho tem que ser é um trabalho muito sério e muito forte, né, de mudança pessoal. Somente assim acontece, né, a libertação, né, porque aí o espírito obsessor, ele vai receber também o tratamento, mas quando o obsidiado colabora. Então, fica a dica, né, para a leitura do capítulo 18. E no 19 tem um caso de uma pessoa que está recebendo passes, né, de várias pessoas que são tratadas com passe, e eles auxiliam, né, uma dessas pessoas, mas já era a 10ª vez que ele estava sendo auxiliado. E os espíritos falam, bom, agora chega, né? A gente dá o passe, ele vem aqui, a gente melhora a situação dele, ele volta para a vida e faz tudo igual. Então, chega uma hora que é o sofrimento mesmo, não tem jeito, né? Às vezes os espíritos trabalham duro para afastar um espírito inimigo da pessoa, e assim, né, nos 2 minutos seguintes que ele se sente melhor, a mulher fez né, uma sopa e ele, né, sopa de novo, né, eu queria picanha, né, então assim, e já sai gritando, né? Então, aí o obsessor olha para o mentor, fala, e aí? Né, posso voltar? Porque, né, eu dei a canja que você me pediu. E o mentor fala, fica à vontade, meu irmão. Realmente, por enquanto, ele precisa de você. E é essa a realidade, né? Então, a doutrina espírita, ela nos convida para uma mudança profunda. Não tem negociata. Tem problema a pessoa ficar vindo no sinal? Não tem. Pode vir no Evangelho, né? Por 30 anos vai ser muito bom, nós sempre aprendemos algo, sempre vamos crescer, sempre vamos ter auxílio dos benfeitores. Na medida do possível, eles nos auxiliam sempre. Mas nós continuaremos, enquanto não atacarmos a ferida, nós continuaremos como eternos dependentes, eternos necessitados, né? E não é fácil, né, o trabalho de curar as feridas, porque implica mudanças que são às vezes dolorosas, né? Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a mandar, né, que ela se controlar é difícil, né? Uma pessoa que está acostumada a abaixar a cabeça para todo mundo. A doutrina espírita pede a ela que seja capaz de também ser firme na vida, né? Então, note que a doutrina não pede a todos nós que sejamos bonzinhos, né, santinhos. Cada um de nós tem um tipo de necessidade. Alguns precisam ficar mais humildes, mais dóceis, outros precisam ficar mais firmes, mais corajosos, né? E são essas fraquezas que nós não atacamos que servem de base, de âncora para os nossos inimigos do passado. E há casos, né, que a gente pode ver nas reuniões mediúnicas. Bom, né, a gente pode falar mais, vamos abrir, porque deve, né? Vamos dar a oportunidade a outros. Oi, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. Não, quando fala de inimigos, né, eu fico aqui pensando, como a Paula, né, falou, é triste saber que às vezes a gente já fez mal em outras vidas, né, e com certeza nós fizemos, né, e temos os credores, né, credores que a gente fala, os nossos credores que querem, né, nos cobrar tudo isso, né. É complicado a gente saber disso. Mas olha só a importância da mudança, não só para dar o exemplo para eles de que, opa, né, ela está mudando, olha que interessante, olha, tudo bem, acho que eu vou pensar e vou rever a minha vingança, tal, né, tem esse ponto. Então, a gente mudando, a gente está dando exemplo para ele. Mas também, a gente mudando, a gente está deixando de fazer mal para as pessoas hoje.
Então, a gente está evitando novos inimigos futuros, né? Então, essa mudança implica, assim, é um benefício imenso para tudo, né? E a gente não está dando exemplo só para o nosso inimigo do passado, mas a gente também está dando exemplo para todo mundo que vive à nossa volta. E isso contamina, né? Hoje eu até estava vendo um vídeo, mostrei para o meu filho, um homem que entra no metrô e ele vê alguma coisa no computador, ele começa no celular dele, ele começa a rir, e ele ri, e ele ri, e ele ri, ele gargalha, e de repente todo mundo no metrô estava gargalhando junto sem saber o porquê. Então, o nosso exemplo acaba contaminando todo mundo, né? Então, essa mudança é muito importante, ela é essencial. Aí, às vezes, eu estava pensando assim, né? Às vezes é triste ver, por exemplo, uma pessoa que fala, poxa, agora, nesse momento, está complicado, eu não posso estudar, não posso me dedicar, não posso fazer, mas o que é mais importante para a gente como espírito imortal? Será que é a nossa mudança? Ou será que é se dedicar a uma coisa material? Tudo bem, se dedicar a uma coisa material é importante, a gente precisa. Mas o mais importante de tudo é se preparar para essa viagem final que a gente vai fazer. A única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. E quando a gente vai desencarnar? Pode ser hoje mesmo. Quem está preparado? Né? Então, eu acho que o primordial na nossa vida, a primeira coisa mais importante é a nossa mudança. É difícil, né? Mas é isso que é o importante, né? A gente pode fazer a nossa mudança mesmo nos dedicando a muitas coisas materiais que nós temos, trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo tudo. E a gente tem que, em cada coisa, trazer essa mudança interior. Mas o Olha, Alexandre tá me interessante, cutucando o aqui. interessante é que quando a gente começa essa mudança espiritual, né, essa caminhada, isso reflete diretamente nas nossas coisas materiais. As coisas materiais vão melhor, as coisas decentes materiais, né, não uma busca de poder, dinheiro, enlouquecida, qualquer coisa assim, né. Então é um pouco como eu detesto fazer exercício, mas o dia que eu faço esse esforço é um dia que as tarefas do dia ficam mais leves, ficam mais fáceis, né? Assim é a caminhada, né? Assim é a mudança espiritual, né? Isso reflete em é a nossa vida, né? Não vai refletir na nossa vida, é a nossa vida, faz parte da nossa vida. É uma camada da nossa vida, né? E a gente vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente estava falando muito de inimigos, né? A gente fala, inimigos, inimigos, mas a gente vê muito em reunião mediúnica, a gente vê muito amigos espirituais fazendo obsessão, né? São pessoas que não necessariamente querem o mal, mas foram companheiros nossos e tem um viés de pensamento que continua naquele tempo que a gente, né, fazia talvez coisas de moral menos elevada, né? Mas tinha uma afinidade ali, e que quando você começa essa mudança, começa uma resistência, né? Fala, nossa, a gente era tão amigo, a gente fazia coisas juntos, a gente bagunçava junto, e agora você quer reorientar a sua vida, mudar tudo, e vai me largar sozinho aqui, e que vai contra a mudança. Então, a gente fala muito de inimigos, 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 mas não necessariamente, né? Você quer parar de fumar e beber? Poxa, mas eu Agora, preciso de você, eu quero sugar de você essa energia aí, né? Isso, mas a gente fazia tanta coisa errada junto, agora você quer virar santo de um dia para o outro, né? Vai me largar aqui? Não, eu não vou deixar você mudar, né? Então, necessariamente não são inimigos, acabam agindo como, mas necessariamente não são inimigos, né? Era isso que eu gostaria de falar. Isso mesmo. E aí vem aquilo que a Giovana falou, né?
Se você que leu no Livro dos Espíritos, se você persevera, ele vai ver, ele vai cansar, e ele vai ver que realmente, não, peraí, né? Mas durante um período a gente vai sofrer a pressão, né? Não, vamos lá naquele bar, vamos lá. Né? Não usa de novo aquela coisinha que você usa, né? Vamos lá naquele lugarzinho que a gente ia, né? E aquilo fica, né, picando a gente, burando, e vai e volta, e vai e volta, aí vem imagens na cabeça, aí vem o gosto, né, da substância, e aquilo fica, até que ele entenda, né, e é por isso que é muito difícil, às vezes, né, a pessoa passar essa fase. Mas depois que passou essa fase, eles vão tentar algumas vezes, né, aí tem umas recaídas que vem a pressão, e a gente, à medida que vai resistindo, vai ficando mais forte e, às vezes, vai até colocando esse espírito em questionamento, né? Ele vai dizendo, poxa, né? Se ele mudou, eu continuo, vou procurar outro, né? Outro hospedeiro, ou eu mudo, né? Então, há muitos irmãos nossos, como a Giovana falou, o Alexandre falou, né? Que muitos são amigos, outros são inimigos e outros são neutros, são simplesmente espíritos que se aproximam porque nós temos um estilo de vida que permite a eles se aproximarem. Então, os lugares que a gente frequenta, os hábitos mentais que a gente possui, as emoções que a gente cultiva, né? Então, é muito bonito, porque a doutrina espírita ela vai tirando o aspecto filme de terror que tem nisso tudo, né? E vai nos mostrando que as obsessões fazem parte das relações humanas, do mundo material com o mundo espiritual e vice-versa, que é parte da vida, que nosso modo, né? Nós temos o controle disso tudo. E é muito triste, né? Porque uma das coisas que mais dificultam o trabalho dos benfeitores é a nossa resistência à mudança. Como é difícil ajudar, né, uma pessoa que não quer mudar. É muito difícil. E às vezes é só a dor, só o sofrimento que vão fazer o trabalho, né? Então é complicado. Oi, Adriana. É interessante, eu tenho uma amiga, né, que ela está sofrendo muito ultimamente, sabe? E eu sinto que ela fala que não tem preconceito com o espiritismo, mas eu sinto esse preconceito, né? Então, assim, ela prefere ir numa igreja evangélica, ouvir um pastor falando em francês, do que de repente vir aqui estudar com a gente. E o marido dela entende melhor as coisas, sabe? Aceita, tal. Então, ele gosta, tal. Então, eu sempre mando leituras para ele, coisas, mas ela tem muita resistência, né? Então, é triste você ver que na verdade, às vezes a pessoa, não sei por quê, a pessoa às vezes, acho que de repente pode pensar, se eu entender o porquê do meu sofrimento, né, vai implicar a mudança, e às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar essa mudança, né? Então prefere ficar ali, né? Mas o sofrimento não vai embora nunca. Ela está sofrendo o tempo todo, essa criatura, mas não adianta, é teimosa, cabeça dura. E é triste, a única coisa que eu posso fazer é mandar boa energia, rezar por ela, mas às vezes a gente tem vontade, né, de tirar a pessoa daquele buraco e não consegue, né? Mas essa questão da mudança é só a pessoa que decide quando ela quer, né? O momento dela. É triste. Eu lembrei aqui de um caso de um espírito que veio numa reunião mediúnica. Ele era professor de matemática. Acho que ele veio por causa de que eu sou professora de matemática também. Não, mas eu não sou como ele, não. Mas ele veio dizer que ele tratava os alunos com muita agressividade. Ele desprezava os alunos. E os alunos faziam um erro, né? Ele chamava de burro, de incompetente. E quando ele desencarnou, ele descobriu que ele tinha tantos
tantos ex-alunos que guardavam raiva dele, porque eles foram humilhados por ele, e esse espírito, ele não fazia nem ideia do mal que ele tinha causado, não fazia nem ideia. Então foi no quadro de trabalho dele, né, se achando muitas vezes superior aos outros, conhecendo mais que os outros, ele humilhava, ele desprezava os alunos, né, e ele já no plano espiritual, trabalhando, né, sobre si mesmo, né, sobre esse orgulho, né, que ele cultivou durante toda a vida. Então, quantos, né, fazem esse tipo vivem essa forma, né, dessa forma, humilhando as pessoas, né, cultivando raiva nos outros, por se acharem superiores, e não fazem nem ideia, né, do mal que estão lançando, que as pessoas, quantas vezes, se a gente imaginar o aluno numa situação de fragilidade, e o professor que está ali numa situação de meio que autoridade, né, sendo humilhado, aquilo pode afetar a vida de uma criança, e aquela criança pode levar, né, a vida toda com o coração magoado contra aquela pessoa. Então, tudo isso causa problema para a gente, é energia ruim, e pode ser até uma obsessão de encarnado para encarnado durante a própria vida, né? A gente nem imagina quanta energia ruim a gente pode receber fazendo mal, ofendendo os outros, sendo ríspido, sendo, né, agressivo. Então, Isso nos coloca, né, uma situação que à medida que nós aprendemos tudo isso, nós começamos a prestar um pouco atenção, né? Por exemplo, nós não temos como controlar tudo que os outros sentem, mas nós temos que tomar o cuidado de começar a usar boas palavras, o bom tom, né, de nos dirigirmos às pessoas respeitosamente, de sermos mais pacientes, de não fazermos críticas desnecessárias, de não falarmos mal das pessoas que estão ausentes. Nós começamos a perceber a importância de tudo isso. Ah, César, mas não, note, a gente pode analisar uma situação e uma pessoa. Isso é uma coisa, num contexto que cabe isso. Outra é você falar mal da pessoa, né? E aí, muitas vezes, os espíritos que não gostam da gente estão do lado, né? E falam, olha aí, né? Olha ele, né? Então, é esse cuidado. Então, nós vemos, por exemplo, isso era um exemplo muito bonito no Chico Xavier, porque ele nunca destratava ninguém, nunca virava as costas para ninguém, nunca agredia ninguém, nunca falava alto com ninguém. Ele era firme às vezes, muito firme, mas, contrariamente ao que se pensa. Mas ele era sempre terno, era sempre bom, sempre tinha uma boa palavra. É aquela história, né, que nós já ouvimos, de todo mundo xingando, chutando o cachorro que está morto, que era feio, e Jesus passa, né, comentam com ele, ele diz, mas que belos dentes ele tinha. Então, é o Senhor, né, são os espíritos superiores, e por que eles fazem isso? Porque eles sabem que, às vezes, uma resposta atravessada que a gente dá para uma pessoa pode nos criar um inimigo. Às vezes essa pessoa é alguém que já não tem simpatia por nós, que já nos olha um pouco de atravessado, e tudo o que está esperando é uma justificativa, porque esse é o lado perverso, às vezes, do ser humano. A pessoa já sabe que não quer ser nosso amigo, mas ela precisa de uma justificativa. Mas quando você tem sempre a boa palavra, quando você tem sempre o bom ato, quando você tem sempre ponderação, ela não tem como ser tua inimiga, e ela precisa assumir, né, que não tem razões para isso. E ela pode escolher se quiser ou não, mas ela não tem, né, você não deu essas razões. É o que Allan Kardec fala no final do texto, o bem proceder e o mal proceder, dando vazão, né, às represálias ou não. Agora, nós não somos responsáveis dos nossos irmãos. Por exemplo, tem gente que gosta, né, de viver se sentindo ofendido por tudo e por todos. Esse é um problema da pessoa.
Você fala um pouco mais firme, ela sai chocada porque você a tratou mal. Não, às vezes simplesmente você comunicou algo que precisava. Então, lógico que a gente tem que ter sempre esse cuidado de ser, né, fazer tudo. Agora, eu posso controlar o que o outro sente? Eu posso controlar o que o outro pensa? Não. Mas eu posso agir na boa consciência de que eu estou fazendo o melhor que eu posso, falando da melhor maneira que eu posso, com o melhor sentimento, com o melhor pensamento, para que eu esteja tranquilo diante da minha própria consciência. Agora, às vezes a gente fala uma coisa, você fala A, a pessoa entende V. Então, é difícil, né? Nós não temos esse controle. Mas se não houve má intenção, um dia a pessoa vai entender que, né, ele E vai ela não ter... tem como nos culpar de nada. O problema é ela. E um dia a consciência vem, a pessoa entende, né? Quando Agora, estiver mais lúcida. aí a gente vai vendo, por exemplo, que os espíritos que, à medida que nós aprendemos tudo isso, nós estamos aprendendo, mas aqueles que já aprenderam, você percebe, né? Essas pessoas mais experientes, quando a gente os encontra, eles não perdem tempo falando de coisa boba, eles não perdem tempo falando de ninguém, eles não perdem tempo, né, com assuntos fúteis, e simplesmente não perdem tempo. E se não tem nada para falar, eles ficam em silêncio. Não tenho nada para falar. Então, nós estamos aprendendo e quando nós estudamos, né, como nós tivemos já ocasião, né, por exemplo, essas últimas 2 sextas-feiras, acho que nós tivemos um trabalho bem interessante, né, com o texto que nós estudamos, e nós vamos vendo, né, o que é emoção, o que é ideia, o que é pensamento, a relação disso tudo, né, com um sistema que Emmanuel chama, né, de mento eletromagnético e como isso impacta a vida, a saúde, as pessoas, etc. Então, nós vamos vendo que a vida é algo complexo, que uma simples palavra, um simples pensamento, uma emoção pode causar um estrago, né? Como a Adriana falou do riso do rapaz, né? Nós influenciamos o nosso meio, nós influenciamos as pessoas e somos influenciados pelas vibrações que nós cultivamos. Então, então vamos lá. O Daniel tinha levantado a mão. Cadê o Daniel? Não estou vendo. Sim, Desculpa, Daniel, não tinha visto. imagina. Eu fiquei pensando também sobre o livro que nós lemos na quarta-feira, né? Como que é trabalhoso, né? Quando você vai voltar, né? Porque os espíritos estão reencarnando. Então, como que é trabalhoso, né? Então, vamos supor, se eu fiz mal pro Alê, eu tenho que voltar para, de alguma forma, nós dois, né, nos encontrarmos de alguma forma para que nós possamos resolver isso, né? E isso é um baita viu ali, né? Não é simplesmente eu vou nascer assim, é um trabalho imenso. Então, eu fiquei pensando agora assim, o trabalho que a gente vai simplificar para os nossos amigos espirituais e para nossa comunidade espiritual quando a gente perdoa alguém. Os caras, que bom, é um trabalho a menos que vai ter, porque imagina só, né? Quando a gente simplifica isso, a gente a gente vai poupar um trabalho gigantesco para que a gente tenha que se reencontrar na outra encarnação, para que aí sim a gente vai tentar achar alguma solução. Ah, esses tempos a gente tem passado na minha família, por parte de mãe, a gente passou então, processo de herança, e está muito complicado. É que esse envolve dinheiro, enfim, aí dá... E tem um tio lá que está azedando tudo, azeda tudo, assim, e está complicado. E aí meu pai, ele teve uma atitude que a princípio, eu fiquei muito nervoso, porque eu não achei justo.
olha, olha só, que ele falou assim, ó, já que esse seu tio ele quer ganhar a mais, vamos dar todos os irmãos ali vão dar a parte deles para esse tio, para ele não para ele parar de atrapalhar, né? E aí eu achei aquilo errado, assim, falei, "Pá, mas isso não é justo. Todos têm que ganhar igual, não pode ser assim." Mas aí depois eu pensei, não, mas peraí, eu estou olhando isso com o olhar de hoje, né? Com o meu olhar dessa vida. Eu não sei o que aconteceu nas outras encarnações que esse meu tio está querendo cobrar agora. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, fazendo isso que meu pai queria fazer, ele está libertando meu tio. Assim, digo, tá assim, ó, a minha dívida aqui tá paga, sabe? Tipo, eu não te devo mais nada, se o que você quer é dinheiro, então toma, foi. Então, aí eu fiquei pensando, nossa, olha que coisa sábia, né? Tipo, a gente não pensa nisso, a gente vai naquele olhar, e se a família tivesse possivelmente seguido com isso até o fim, isso ia criar de novo o mesmo conflito com esse meu tio, aí a outra vida que ia voltar, eles iam ter que de novo, ter que trabalhar com isso. Então, eu acho que o Espiritismo ensina a gente a olhar por um plano maior, né? A gente olhar a vida, não só essa vida, mas tentar perdoar, assim, vamos supor, fico pensando, pô, eu não sei o que a minha mãe fez para esse meu tio em outra vida que ele quer cobrar agora. Então, isso simplifica as coisas, simplifica, acho que é isso que eu queria falar. E uma coisa que só para arrematar, a gente falou muito sobre perdoar alguém, né? Perdoar alguém. Eu fiquei pensando quando você tem que perdoar um destino, no sentido, por exemplo, eu estava lendo sobre o terremoto, né, na Síria, né? Como é que funciona quando você perde um filho, ou assim, você tem que se deparar com um destino, ou nascer doente, ou ter alguma coisa assim, e que você tem que perdoar, não alguém, mas o seu destino. Poxa, aí é uma coisa que também é uma coisa difícil, né? De você olhar isso como se fosse uma prova, né? De você ter esse discernimento, né? De você encarar esse destino que parece trágico, mas como uma maneira de se elevar. Então, é um outro olhar do perdão que eu estava pensando aqui, estava viajando. Muito, muito. Você escutou aqui, eu não tinha visto você levantar a mão, eu tinha comentado com a Giovana, uma hora que fechou o microfone aqui, eu falei, nossa, o Daniel tá tão quietão, né? E aí você veio à tona. Mas eu não vou... Você ouviu aí o Você pensamento ouviu aí, dele. né? Quando perceber que a gente não vê, qualquer coisa, liga a mãozinha aí, tá? Porque assim, às vezes a gente não vê. Normalmente eu ou a Giovana nós vemos, né? Mas nós Não, estamos com 20... Não, só para avisar. mas foi bom porque aí eu pensei mais. Não, e o que você falou, não vou entrar nessa questão da herança, porque isso é complexo, né? Mas duas coisas que eu acho que você falou e que todos nós acho que vamos guardar como reflexão, e eu gostaria de reforçar. É isso que você falou da gente economizar, né? Trabalho, que você feriu alguém gravemente ou fez uma situação muito grave, sabe? Você vai precisar reencarnar. E aí, achar uma mãe, você tem que achar alguém que te aceite, achar um pai, né? Um contexto. Às vezes vai levar séculos, 2, 3 séculos, para você ter de novo um contexto em que possa reunir aquelas pessoas, em que possa, né, ter oportunidade, e ninguém garante que você vai conseguir sair bem. Quando um perdão, né, poderia acabar com toda aquela situação no nascedouro e você simplesmente seguir adiante e encontrar no futuro, né, aquela pessoa como alguém que vai dizer, não, né, você foi nobre comigo, eu posso te abrir as portas e posso te ajudar. Então, isso é muito bonito, porque quantos problemas nós temos, né, e quantos talvez a gente tenha pela frente. É por isso que a mudança é para hoje, né, porque nós podemos estar numa encarnação de preparação. A gente não pode esquecer disso.
né? Ah, tudo está tão bem na minha vida, está tudo certinho. Às vezes você está se preparando para o que vai vir lá na frente. Né? Às vezes lá, 2, 3 séculos atrás, a gente fez, né, uma série de coisas que ainda não teve tempo, não teve contexto, né? Não houve meios de, por exemplo, teve tragédias, né, como aquela do circo em Niterói, o Joelma, o Andraus, que o Chico recebeu mensagens falando, né, são antigos romanos que queimavam as pessoas nos circos. E levou séculos para que se reunissem e passassem por aquela provação, né? Então, a gente pode, inclusive, evitar esses traumas maiores com uma mudança profunda de nós mesmos, né? Então, é extremamente importante que a gente reflita nisso. E agora, deixa eu lembrar a segunda parte do que ele falou. Do perdão do destino. Ah, do destino, Daniel. Isso é extremamente importante, né? A gente tem visto pais, né? Nós temos acompanhado casos, né, de pais com filhos doentes, pessoas da família, né, que estão passando, crianças que nascem com síndromes difíceis, né? E às vezes a pessoa se revolta, né? Então a pessoa se afasta, ah, e a revolta é muito triste, porque a revolta nos afasta de Deus, né? Então, lógico que, meu Deus, né, você perder uma pessoa num terremoto desse, num evento desse, mas quando a gente não se afasta de Deus, nós caminhamos, né, de um modo a que as bênçãos serão enviadas, né, os recursos serão enviados, e mais cedo ou mais tarde nós vamos entender que aquilo fazia parte do nosso karma, do karma daquela pessoa, né? Então, há um modo de tratar a vida, que é reconhecendo a justiça de Deus, a sabedoria de nosso Pai, a grandeza do amor de Deus, porque, como Daniel falou, nós estamos vendo uma vida, um pedacinho, sabe? Aquele resgate pode estar liberando aquela alma de traumas que estão ali há séculos. E nós nos revoltamos, né? Lógico que mãe quer ver um filho doente? Ninguém em Cristo de Deus, né? Lógico que nós entendemos que pode até haver um período que você fique chateado, revoltado, mas se esse período se prolonga, você se corta, né, do auxílio divino e vira presa para antigos amigos que podem dizer, bom, tá aí, né? Continua o mesmo, continua a mesma. Então, às vezes aquela pessoa está passando por aquilo, né? E nós estamos ali para auxiliá-la. Então, ao invés de olhar para aquilo como uma agressão de Deus contra nós, isso é bonito na doutrina espírita. Eu entendo uma pessoa que não tem o conhecimento espírita ter uma atitude de revolta diante do destino, como disse o Daniel. Mas nós espíritas, né, nós temos que trabalhar em nós a compreensão mais profunda, porque nós não podemos olhar uma vida. Nós não podemos olhar uma vida. E em face do mal que nós podemos ter feito, um filho, é alguém que nós amamos, é ali, está pequenininho, engraçadinho, mas às vezes foi um comandante militar terrível, às vezes foi alguém que fez mal a muita gente, nós não sabemos. Né? E não importa saber, não precisamos saber. A gente tem que saber que Deus não faria nada para machucar um filho dele. Né? Se a pessoa está passando por aquelas provas, porque tem um sentido para a evolução dela. Então, não digo que é fácil, longe de mim. Mas quando a gente se revolta, a gente corta a ligação, corta o fio com Deus, e aí fica difícil. Aí fica difícil. Mas é isso, né? Acho que a gente tem uma bênção de poder ter, né, um conhecimento como este, um caminho longo de trabalho pessoal, de esforço, né, que a gente possa atacar as feridas, a causa das nossas doenças espirituais, e entender que nós estaremos fazendo um esforço que não é só para essa vida. Esse é um esforço para todas as vidas que nós teremos.
E esse exemplo que a Adriana deu do contágio, né, da alegria, é o mesmo que tem no amor. Né? Uma pessoa que começa a agir com amor, que começa a mudar a sua vida, que começa a agir com o coração. Nós não precisamos ser perfeitos, ninguém está pedindo isso de nós, mas ser honesto de coração, ser bom de coração, fazer as coisas com boa intenção, dizer mesmo para os nossos inimigos: você tem toda a razão de não gostar de mim, você está coberto de razão, mas não perca mais seu tempo, eu não valho a pena, né? Liberte-se de mim, siga, né? Eu não valho a pena, você é mais importante do que eu, né? Você vai ficar preso a mim. Então, assim, abre o teu olho, meu irmão, né? Você pode mais seguir em frente, você já está no plano espiritual, né? Então, mas se ele sentir isso, né, com honestidade, o amor toca os corações, né? A honestidade toca os corações. Ninguém está pedindo perfeição de nós, de nenhum de nós, né? Mas essa vontade de fazer o bem, essa vontade de melhorar, de tratar a nossa alma, né, para valer. Então, eu acho que os espíritos nos auxiliam de um modo assim muito grande. Eles nos auxiliam sempre, mas quando eles veem essa boa vontade, eles realmente cercam a pessoa. Eles realmente envolvem a pessoa para dizer: olha, continue, é esse o caminho, nós estamos com você. Né? E aí acontece aquilo que o Alexandre falou, né? As coisas parecem que começam a dar certo, né? A vida começa a funcionar, sempre aparece alguém que te ajuda aqui, te ajuda ali, né? E você ajuda aqui, você ajuda ali, e a vida começa a fluir, né? Você aprende a ter paciência, ali na frente você descobre a solução para um problema que agora não tinha. Então é muito bonito quando a gente se alia ao plano espiritual, né? E aos nossos benfeitores, como a vida pode fluir, né? Mas desde que eles vejam em nós esse esforço, né? Mas acho que nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo e aos poucos a gente vai chegando lá. Então, eu acho que o nosso tempo terminou, nós vamos convidar a todos, então, para que a gente possa finalizar, né? Fazer a nossa prece. Tá muito alta a música? Tá. E agora? Boa. Querido Mestre Jesus, luz abençoada, luzeiro divino, que alegria, Mestre, podermos nos dirigir ao Senhor e pedir que nos abençoe. Quanto amor, quanta compaixão, sentimos, Senhor, a grandeza deste amor, nessas almas que nos envolvem, que abençoam nossas vidas, que abençoam nossos lares. Não temos, Senhor, palavras, jamais as teremos o suficiente, mas esperamos que o Senhor perceba, sinta a alegria e a gratidão dos nossos corações. Mestre divino, Senhor da luz, nos lembramos de Ti, Senhor.
de quando estendias as mãos sobre a multidão, daqueles que pelas estradas da Galileia, não podendo aproximar-se, colocavam-se pelo caminho, traziam seus doentes, para que ao menos a tua sombra passasse sobre eles. Mestre, Divino Mestre, nós nos dirigimos, Senhor, ao vosso amor e pedimos que o Senhor nos dê a força necessária para enfrentarmos a nós mesmos, Senhor, para curarmos as feridas causadas pelas doenças do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Queremos seguir-te, Senhor, pelas estradas. Não queremos mais olhar nossas vidas, nossos interesses pequeninos. Queremos olhar para este imenso infinito. O Senhor veio para nos convidar a uma vida de abundância na casa de nosso Pai. Que triste, Senhor, nos darmos conta que nos contentamos com ilusões bobas, com prazeres fugazes, fumaça que o vento dispersará no nosso último suspiro neste mundo. Dá-nos, Senhor, a força de viver como filhos de Deus. Dá-nos, Senhor, a alegria do combate. Que nós possamos, se necessário, sangrar, mas que nós não abandonemos o campo de lutas da nossa alma. Muitas serão as quedas, muitas vezes derrotas, mas o general que seguimos conduz-nos com segurança. Olha para nós quando caímos, e seu olhar nos diz: levanta-te e anda. Então, Senhor, nós agradecemos e pedimos que essa luz inunde nossas almas, ilumine nossos lares, traga a cura e o remédio para os nossos corações, que ela nos desperte para a vida. É tempo de levantar, é tempo de lutar, é tempo de olhar face a face a verdade. Nós te veneramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê a coragem de lutar. Abençoe-nos nos dias que virão, que nossas almas estejam atentas, que a luz que teus mensageiros trazem e que nos envolve nestes momentos permaneça conosco, Senhor. Que nossos caminhos sejam iluminados. Nós não viemos a este mundo para repetirmos as velhas histórias, nem para nos arrastarmos nas velhas misérias. Nós viemos buscar o diamante precioso que está escondido em nós, a luz dos filhos de Deus. Até que este dia chegue, seja o Senhor a nossa luz. Ilumine, Senhor, os nossos caminhos.
que nós possamos guardar com amor, com gratidão, com reconhecimento, esta luz que começa a brilhar na nossa alma. Fique conosco, Senhor, que a alegria de conhecer-te não nos abandone jamais. Receba a nossa gratidão e abençoe-nos hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.